Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideia sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então, se você curte tudo isso, se liga aí que a resenha de hoje já vai começar. A gente vai continuar aqui a nossa exploração do Um Anel RPG, mas já estamos próximos do fim, hein? Já estamos quase zerando mais um livro aí, então se liga, fica esperto, não perde mais nenhum vídeo. Se você está chegando agora, também não tem problema, tem a nossa playlist aqui específica do Um Anel RPG, que vai trazer todos os nossos vídeos, você pode assistir com calma, maratonar tudo e depois seguir viagem junto com a gente tranquilamente, beleza? Quem está ligado no movimento, quem está assistindo os vídeos conforme eles vão saindo, sabe que a gente vai começar aqui um capítulo novo hoje, o capítulo 9. Deixa eu mostrar aqui a bela ilustração que abre o capítulo, que vai justamente tratar sobre o mundo, ou a Terra-média, né? Vamos aqui explorar algumas das regiões que o livro traz aqui. Claro, a Terra-média é muito grande, né? E aqui a gente vai pegar uma pequena parte dela, que é onde o cenário base, né, do jogo nos coloca, que é chamada a região de Eriador. Então a gente vai dar uma passada geral, comentar alguma coisa aqui e ali. São várias regiões, né? Então eu não vou me deter aqui em cada uma delas, mas sim dar aquela visão geral do capítulo para vocês. E qualquer coisa, qualquer dúvida, já sabe, né? Deixa aí nos comentários que a gente continua trocando ideia. Para a gente começar aqui o nosso bate-papo, deixa eu mostrar aqui a abertura do capítulo. Ele vai trazer aqui um texto introdutório que eu acho interessante destacar um ponto, porque ele já vai meio que posicionando a gente ali para entender como é que está a Terra-média nesse momento do jogo, né? O que a gente pode esperar a partir daí, qual é o clima que está rolando lá. Então, vou ler um trechinho aqui para vocês, olha só. Como previsto na introdução deste volume, o jogo se passa oficialmente no ano de 2965 da Terceira Era. A grande aventura de Bilbo Baggins foi realizada há menos de 25 anos, e a guerra está se formando em terras distantes. Há, novamente, um Senhor das Trevas em Mordor, e seus principais tenentes, os Espectros do Anel, recuperaram sua fortaleza nas profundezas do Bosque Soturno, ao leste. O oeste, que é onde estamos, tranquilo, em Eriador, não se ouve muito sobre tal tumulto. Os anões são encontrados viajando na grande estrada leste, de e para as montanhas em números cada vez maiores, carregando mercadorias estranhas e ricas, um testemunho de sua riqueza recém-descoberta e a dos homens de vale. Ou seja, estão saqueando ali a caverna do Smaug, né? Enfim. Elfos vagando para longe de suas próprias terras, além das colinas da torre, às vezes podem ser encontrados perambulando pela floresta na primavera e no outono. Mas a longa paz que parece reinar na agradável terra dos hobbits pode ser enganosa. Há coisas sombrias se movendo novamente no mundo exterior, e elas são guiadas por uma vontade maligna. Então, assim, com essa introdução, a gente já pode ter uma ideia, e isso se confirma, né, com a leitura de cada uma das regiões, que, assim, não existe nenhum local, pelo menos nessa área mais central aqui de Eriador, onde já exista uma guerra declarada, ou que as forças do Sauron estejam ali num combate direto, né, com os defensores, com os habitantes da região. Não. Mas a gente vai ter em cada uma delas pontos ali de preocupação, vamos chamar assim, indícios de que alguma coisa maior está acontecendo. Eu acho interessante essa pegada, essa premissa, porque vai justamente criar aquele tipo de história que, de repente, a companhia de heróis, ali, os personagens, eles vão começando a descobrir as coisas, vão percebendo que elas vão ficando num escopo cada vez maior. Né, vão descobrindo ali camada após camada da história e vendo que, de repente, aquele grupo de orcs que estava vagando ali por aquela floresta não é apenas um grupo de orcs, né, que aquele troll solitário que estava ali perto da montanha tem alguma coisa a mais por trás. Então, esse tipo de história eu acho interessante e é assim que as histórias do Tolkien geralmente começam, né? Você vai ter aquela calmaria ou aqueles pequenos acontecimentos ali que, quando você vai ver, eles vão se desdobrando em acontecimentos muito maiores que podem decidir o destino da Terra-média. Então, olha só, para a gente avançar um pouquinho no capítulo, aqui ele vai começar a falar, olha, da região de Eriador como um todo, né, e vai começar a destacar aqui o condado, né? Mas antes de a gente passear um pouquinho pela região do condado, eu queria ler só mais um trechinho para vocês, que também ajuda a dar essa contextualizada aqui no capítulo. Olha só. Alguns dizem que Eriador significa terra solitária, na língua dos elfos cinzentos, e um nome mais apropriado é improvável de ser encontrado. Embora tenha sido outrora o domínio de reis antigos, à medida que as eras passavam e o mundo era mais coberto pelas trevas, tornou-se uma mera sombra do seu antigo eu. Restam apenas ruínas de pedra branca, esquecidas pelos homens, o domínio de criaturas terríveis que servem a mestre das trevas. Ou seja, completando com o que eu falei antes, é aquela situação. A Terra-média, nessa Terceira Era, no final da Terceira Era, ela é um local meio vazio, vamos dizer assim. E a região de Eriador em especial. São vastas planícies, várias regiões
desabitadas, aqui entre aspas, né, onde os personagens podem encontrar diversos pontos ali para explorar, diversas ruínas antigas, tesouros, segredos escondidos, e nem tudo está mostrado ali nos mapas, né? A gente vai comentar um pouquinho sobre isso, mas a ideia é que você tem um mundo inteiro, uma região inteira para explorar, muito além até do que é mostrado nos mapas. Então, olha só, vou mostrar aqui um pouquinho da região que fala do condado, né, da seção do livro, melhor dizendo, que fala do condado. Então, a gente vai ter aqui um mapa, né, da região central, e ele vai adotar aquele esquema de ir pegando algumas micro-regiões e comentando um pouquinho, né? Então, você vai ter o Rio Branduim, outros mapas aqui, torres, ruínas de Anúminas, numa cidade antiga e tal. Ele não vai, por exemplo, aqui descrever a cidade dos hobbits, né, Hobbiton, ele não vai descer em detalhes aqui, ele vai se preocupar mais em mostrando todas essas outras regiões, olha, a colina do ocaso e tal, e dizendo o que tem de interessante nelas. E isso, na verdade, é uma fórmula que se repete em todas as regiões, que é basicamente o seguinte: você vai falar, claro, da região em si, né, de uma maneira geral, vai pegar ali aqueles pontos de interesse e explorar e dizer o que tem ali de legal, de interessante, como o próprio nome diz, vai apresentar alguns NPCs que habitam ali aquela região, ou aquela cidade específica, que podem ter algum contato com os seus personagens, ou às vezes podem até fornecer alguns ganchos de aventura. Então, assim, essa sessão, de uma maneira geral, ela é bem didática também nesse sentido, porque ela vai te dar ali o principal para você explorar aquela região, e nessa questão de apresentar os NPCs e esses ganchos de aventura, alguns deles já são praticamente uma one-shot feita ali, pronta. Tinha alguns livros que faziam isso, eu nunca mais, não me lembro, pelo menos, de recentemente ter lido algum livro assim, mas é aquele tipo de livro que ele te diz o que está acontecendo de importante na região, naquele momento específico ali, né, onde o livro supostamente começa o cenário, né, starta ali o mundo do jogo. Então isso aí é como se fossem pequenas missões que você pode ir explorando ali para ir se acostumando com as regras, para ir definindo melhor seu personagem e tal, e até chegar um momento de vocês partirem para aventuras maiores, para aventuras mais grandiosas. Uma outra coisa interessante que acontece em algumas regiões aqui, mas eu vou dar o exemplo essa aqui, que é justamente, olha, a Terra de Bree, que assim, eu pelo menos não sabia se é oficialmente assim ou se foi algo que eles criaram para o jogo. Bree é não só aquela cidade, aquela vila, mas toda uma região. E tem outras vilas, né? Tem mais umas 3 ou 4 vilas ali ao redor, né, que vão formar essa região. E são vilas onde convivem homens e hobbits, né? Então tem hobbits, mesmo estando tão próximos ali do condado, vivem na região de Bree, nas vilas de Bree. E o que é interessante é que cada uma dessas cidades, elas não são, cidades não, vilas, né? Elas não são simplesmente vilas, assim, genéricas. Cada uma delas eles conseguiram deixar com a sua própria identidade, com as suas próprias características, com seus próprios ganchos de aventura, né? Com coisas que estão acontecendo ali naquele momento. Então, assim, é realmente um lugar bem interessante de explorar. Aliás, todas as regiões aqui desse capítulo, de uma maneira geral, elas são construídas de uma maneira interessante, elas são construídas de forma a te oferecer alguma coisa legal para explorar numa aventura, seja numa one shot, seja para encaixar como parte de uma campanha maior. Então, assim, é um capítulo realmente bem interessante, bem legal, bem escrito. E a gente vai ter aqui, olha, é isso que eu queria mostrar. Por exemplo, a famosa estalagem do pônei saltitante. Olha, a gente tem aqui uma tabela de eventos, né, que se você passar uma noite no pônei saltitante podem acontecer. E essa questão das tabelas, ela vai se repetir em algumas regiões. Então, coisas que podem acontecer, encontros que você pode ter numa estrada, criaturas que você pode encontrar nos ermos, ou seja, algumas regiões têm essas tabelas para você jogar. Então, só para dar um exemplo aqui bem rapidinho, no pônei saltitante, geralmente você vai fazer esses testes de eventos, né, jogando um D12, o dado de façanha. Então, se você tirar o 12, que é a runa do Gandalf, né, você vai encontrar o próprio peregrino cinzento lá no pônei saltitante. E assim, você pode ter, olha, uma briga iminente, né, refugiados do Caminho Verde, viajantes anões, ou seja, esses encontros por si só já podem ser ganchos de aventura ou já podem ser o início de uma campanha. Os seus heróis podem simplesmente ter chegado de uma viagem, estar lá no pônei saltitante, você joga aqui um evento e já começou a campanha a partir dali. Como eu falei, é bem didático, é bem interessante e é bem útil, né, para quem quer narrar. E assim o livro vai prosseguindo, né, abordando cada uma das áreas, né? Então, assim, tem a Grande Estrada Leste, tem o Caminho Verde, né? Ele vai mostrando tudo nos mapas, as colinas dos túmulos, né? Que a gente até viu no Senhor dos Anéis, onde eles encontram os espectros do anel ali a primeira vez. Essas regiões, elas são abordadas, vão trazendo ali as lendas, as coisas mais interessantes, as possibilidades de encontro ali, né? Como eu falei, olha outro aqui, Bosque de Chat.
Tem outra tabelinha aqui para auxiliar. Ou seja, eu acho que é uma parte bem tranquila, assim, que realmente te fornece muita coisa para utilizar para começar a sua aventura. Se você ali não está com muita ideia e tal, com certeza você vai encontrar alguma coisa aqui que seja bacana de usar. Olha aqui, a Estrada Leste, ó. Tabelas de encontros, né, que por si só já vão começar ali uma one shot, uma aventurazinha legal, nem que seja para você jogar só de vez em quando e ir pensando aqui essas aventuras interessantes para você jogar. Então, assim, acho que é um capítulo que vai atender a diversas possibilidades de jogo, né, diversos estilos até de mestrar, enfim. E olha, dependendo da região, olha aqui as Colinas dos Túmulos que eu falei, você vai ter aqui também alguns encontros específicos, né? Aqui é descrito tipo uma one shotzinha já, né, cujo vilão principal é esse aqui, né, o rei das aparições e tudo mais. Então, esse capítulo, de fato, eu não me canso de falar, ele é bastante útil, ele é bastante interessante, ele é bastante didático para quem vai narrar. Porque praticamente a sua aventura está pronta aqui já. É só você escolher a região, escolher os personagens, né, e tal, e sortear um desses eventos. Tá pronto já. E aí você vai, claro, seguindo ali os caminhos, né, testando as regras e tudo mais, pensando nas coisas, mas a aventura em si, ela praticamente já vem pronta para você. Olha só, várias regiões vão ter essa situação, olha, dos personagens prontos já, dos inimigos e tudo mais, outros mapas auxiliares, ou seja, é algo que de fato facilita muito, muito, muito a vida do mestre. Olha, inclusive, ó, até os trolls de pedra você pode encontrar, ele vai fazer referência a isso, se você está passando por tal região e tal, até como uma maneira de você se familiarizar ou familiarizar os seus jogadores com aquele cenário, né? Colocando coisas conhecidas, colocando algo que remeta a uma informação que eles já têm, que eles viram nos filmes, né? Muito embora eles não vão participar ativamente daquela situação, o simples fato deles encontrarem, por exemplo, os trolls de pedra já vai ajudando a criar essa familiaridade com o cenário. E só para a gente fechar essa parte geográfica, vamos chamar dessa maneira, só para mostrar aqui um pouquinho para vocês, o livro ele vai até os Portos Cinzentos, tá? Então a região de Lindon, das Montanhas Azuis e tal. Então, como eu falei, são várias regiões, tem muita coisa para explorar. Se você tem curiosidade ali dos Portos Cinzentos e tudo mais, ele, claro, ele não vai esmiuçar ali em detalhes, provavelmente isso deve sair em suplementos, enfim, mas ele já dá aquela ideia geral que é suficiente para você querer explorar os Portos Cinzentos e saber o que tem de mais importante ali, quais são os personagens. Então, de fato, uma sessão extremamente útil. Fechando esse capítulo, a gente vai ter aqui uma parte um pouquinho menor, que é Aventurando-se na Terra-média. Aqui vai ser tipo um guia, vamos chamar assim, para ajudar a tornar esse mundo tão rico, né, da Terra-média um elemento importante do jogo. Então, a sessão ela vai te trazer aqui algumas perguntas, algumas coisas que você, narrador, deve ter em mente, que vão te ajudar na hora de descrever e criar um mundo que seja cada vez mais rico, mais vívido e que realmente cause uma impressão nos seus jogadores. Ele vai trazer aqui 5 perguntas que você sempre deve se fazer. Eu vou comentar um pouquinho sobre cada uma delas para a gente fechar o vídeo. Então, as 5 perguntas são: quando, onde, o que, por quê e quem? Vamos ver um pouquinho sobre cada uma delas? Então, olha só, a primeira pergunta que ele vai trazer aqui e vai discutir é justamente, olha, o quando. O que ele quer dizer com isso? O quando, na verdade, está relacionado com a questão da estação do ano, com a passagem do tempo. Parece bobagem, ou é uma coisa que eu, por exemplo, não costumo dar muita atenção nos jogos. Ah, é verão, é inverno, é primavera, enfim, que ano é? Geralmente não me interessa. Mas aqui, no Anel RPG, isso de fato pode fazer alguma diferença, porque a gente vai ter aquela questão da passagem do tempo, né? A gente comentou isso em vídeos anteriores, a experiência que pode vir com a passagem do tempo e também desafios, porque, por exemplo, escalar uma montanha ou atravessar uma passagem montanhosa ali no verão ou na primavera é bem diferente de você fazer esse mesmo caminho no inverno, né? Então, assim, talvez seja uma coisa que você deva prestar um pouquinho mais de atenção, porque isso de fato vai deixar o mundo mais vivo e pode, inclusive, influenciar no tipo de desafio que os personagens vão ter que suplantar, no sucesso ou no fracasso deles. Enfim, é algo interessante para você adicionar e dar mais uma camada ali de desafio, né, de exploração para os seus jogadores. Avançando mais um pouco, a segunda pergunta que ele vai trazer, olha, é o onde. Aqui é bem simples, né? Onde os personagens estão. Isso aqui é um local específico que tem aqui na descrição do livro, é um local genérico que você está inventando ali e tal. Isso vai ajudar, porque você pode, claro, se beneficiar da descrição dos locais que ele apresenta nesse capítulo, para mostrar isso para os jogadores de uma forma mais vívida, né? Então, cada um dos seus locais tem as suas diferenças, né? De fauna, de flora, de clima, de geografia, enfim. Então, se você conseguir costurar e interligar isso com as suas histórias, você vai tornando o mundo cada vez mais vivo e mais interessante, que é todo o objetivo desse capítulo e dessa sessão especificamente. Na sequência, ele já passa para uma outra pergunta, que é o quê?
aqui é básico também, né? O que os personagens estão fazendo, né? Aqui vai ser algo relacionado com o tipo de exploração deles. Eles ouviram um boato, ouviram um rumor, alguma coisa. O que levou eles a sair de casa para explorar a Terra-média? Ou será que eles estão enfrentando um desafio direto, alguma coisa que está ameaçando a vila deles, a região onde eles moram, né? Enfim, o grupo deles, a família. Isso você tem que pensar. O que eles vão fazer e por quê, na verdade. E o porquê, enfim, é a nossa próxima pergunta, né? O porquê que eles vão se aventurar e o porquê que eles vão sair explorando ali a Terra-média. Isso geralmente está relacionado com algum interesse pessoal do personagem. Aquela questão que a gente comentou aqui ao longo dos vídeos, do chamado, por exemplo, a motivação. É o conhecimento puro e simples? É a vontade de se tornar um grande herói? É de descobrir segredos escondidos, né? Então isso aí, se você consegue costurar essa motivação, esse interesse pessoal dos jogadores com o fio condutor da história, você já vai ali personalizando, né, e tornando os jogadores, os personagens, uma parte mais viva e mais importante da história. Ou seja, os interesses deles influenciam a história também. Eles não são simplesmente afetados pelo que vai acontecendo ali e vão enfrentando um desafio após o outro. Não, eles estão fazendo o que eles realmente querem, os interesses que movem os personagens deles. E é isso que você sempre tem que ter em mente. E finalizando aqui essa parte do Aventurando-se na Terra-média, a gente tem a quinta e última pergunta, que é o quem. Ou seja, quem eles vão encontrar ao longo da jornada, né? Aqui são os coadjuvantes, são os patronos que a gente comentou também já em vídeos anteriores, NPCs recorrentes. Mas assim, como é que essas pessoas, como é que esses personagens vão se encaixar na história? Eles vão ser meros coadjuvantes? Eles vão aparecer de uma maneira mais próxima dos personagens, sempre que eles precisarem de ajuda. Uma dica que o livro dá aqui, você pode, por exemplo, usar modelos de inspiração. O que seria isso? Personagens conhecidos, né, do universo do Senhor dos Anéis podem aparecer para os personagens, né, podem interagir com os personagens. Mas nem sempre, isso que eu achei interessante, eles vão aparecer na condição de mais sábios ou melhores que os personagens. Não, você pode subverter um pouco isso e fazer com que o seu grupo de heróis ajude algum personagem importante conhecido da saga do Senhor dos Anéis. Isso aí, com certeza, enche os personagens ali de inspiração, né, de vontade de seguir adiante, enfim, e vai tornando, como o objetivo máximo desse capítulo, na minha opinião, mais interessados e mais imersos no jogo. E assim a gente encerra mais um capítulo aqui, espero que vocês tenham curtido. Quem assistiu até agora, deixa aí o like, deixa o dislike, muito obrigado pela companhia, deixe seu comentário, que sempre é importante para a gente continuar trocando ideias. Quem não está inscrito ainda no canal, mas quer seguir com a gente, se inscreve aí, ativa o sininho para não perder o próximo vídeo, que vai ser o nosso último vídeo, né, do Um Anel RPG, onde a gente vai abordar, olha, o apêndice do livro. E olha, não é porque está no finalzinho não, que não tem coisa interessante. Tem muita coisa interessante e informação útil para mestres e jogadores, beleza? Então, vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima resenha.